Boa noite. Jesus abençoe. Mais uma mensagem, mais um estudo maravilhoso da Palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17, que diz assim, 17 versículos do 8 ao 11. Então, veio a ele, o profeta Elias, a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, trazei-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Ó Espírito Santo, fala conosco, de maneira que possamos ficar cheios da presença do Senhor, aprender, temer, obedecer, crer, que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo e de toda a vontade que Ele tem para nós, nos ajudando a discernir o que Ele fala conosco, discernir a direção dEle, em nome de Jesus. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é obedecendo a Deus, obedecer a Deus. Esse é um assunto muito precioso. É um assunto que não se esgota, porque Deus, de diversas maneiras, fala conosco e nos ordena, nos orienta, nos manda, e nós precisamos saber o que Ele está nos mandando e obedecer. Aqui nesse texto, é a palavra do Senhor, porque Deus fala através da sua palavra. A palavra é a base para toda a fala de Deus. Ou seja, para todas as manifestações, todas as maneiras que Ele quer falar com nós, seres humanos. E todas as coisas e todas as maneiras que Ele fala, das quais a gente vê, é possível perceber, é possível entender. E as que não são visíveis, que Ele fala, através de sonhos, de visões, de revelações, através de uma mensagem, através da palavra. Toda a fonte é a Bíblia. Todas as maneiras que Deus fala, a fonte é a Bíblia. Porque a Bíblia é o registro do que Deus pensa, é a mente de Deus escrita. Então, o Senhor disse assim para ele, levanta-te e vai até a cidade de Sarepta, e ali o Senhor disse que tinha ordenado a uma viúva sustentar ele. Preste atenção, isso aí foi uma ordem de Deus. Quando Deus está nos mandando e não estamos percebendo o que Deus está falando conosco, obedecer a Deus é uma coisa que, nem porque a gente obedece uma coisa, uma ordem de Deus, que já obedecemos a tudo que Deus quer. Então,
a gente precisa perceber a ordem de Deus. Porque tem muitas e muitas coisas que fazemos, a maioria das coisas que fazemos, não é por ordem de Deus. Não é Deus que nos ordena, na maioria. E tem coisas que nós já sabemos que devemos fazer. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero falar sobre Deus falar. Então, Deus falou aqui com ele que fosse. E, por incrível que pareça, as ordens de Deus, muitas e muitas e muitas vezes, humanamente falando, não tem sentido, não tem lógica. Parece que não tem sentido e parece que não tem lógica. Que a lógica foi Deus que inventou, mas para os seres humanos naturais usufruir mais disso. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a ouvir a ordem de Deus e obedecer. Então Deus mandou que o profeta fosse. E certamente que, por mais que a gente anda com Deus, por mais que a gente obedece e obedeça, sempre tem coisas que para nós é inédita. Sempre tem coisas altamente difíceis, complicadas, e que olhando pelo prisma humano não vai acontecer, não é para fazer, simplesmente ouviu a voz. Nós precisamos entender que a voz de Deus é a voz mais importante do mundo. E o que ele fala, ele sabe o que está falando. Porque Deus é Deus de propósito. E nada que ele manda a gente fazer é meramente por acaso, por uma bobagem. Porque fez assim, fez por fazer, mandou por mandar. Não. Todas as coisas convergem, cooperam para o propósito de Deus para comigo, para contigo e para com as pessoas que certamente Deus quer que falemos e que obedeçamos para que aquelas pessoas sejam alcançadas no propósito de Deus para a minha vida, por intermédio de minha vida e para as pessoas. Então Deus mandou, ele foi. Ele já estava acostumado a andar na ordem de Deus. Quando Deus nos manda, Deus não nos tem como alienados. Não. Deus nos manda porque é um prazer que ele tem de ter comunhão, manter comunhão conosco, de estar conosco, de nos orientar, de nos dirigir para o propósito pelo qual ele nos fez. E não é coisa da gente ficar questionando a maioria das ordens de Deus. Entende? Aceitar e obedecer, sim. Mas muitas vezes a gente não vai entender. Não, pelo fato da gente não entender, não significa que a gente não obedeça. Não deva obedecer. Temos que obedecer rigorosamente o que Deus manda. Porque se não obedecermos como Deus manda, e o que Ele manda, não obedecemos. Obedecer não é fazer, Deus manda a gente fazer algo e a gente supõe que não deve ser. Não é bem assim, porque parece que está faltando alguma coisa, parece que não está completo alguma coisa, parece que parece que está meio fora. A mente de Deus não é a nossa mente, embora nós tenhamos a mente de Cristo. Aqueles que salvam têm a mente de Cristo. Mas a mente de Cristo precisa ser exercitada. Depender de Cristo e usar a mente dele é preciso andar no Espírito. Então ele diz assim, aí ele foi. E chegando lá na cidade, a primeira pessoa que ele encontrou foi essa viúva. Que interessante, Deus, com tantas viúvas que havia em Israel, com tantas viúvas que havia em outros lugares, Deus, com tantas viúvas que estavam precisando. Porque antigamente não é como hoje, que hoje as mulheres têm uma facilidade de trabalho. Hoje tem um monte de situações favoráveis a uma pessoa viúva. Embora muitas viúvas, e a maioria,
passam aperto quando tornam-se viúvas. Passam dificuldades, problemas para se manter, para se alimentar, para moradia e tantas outras coisas, filhos, criação, escola, faculdade, uma série de coisas, saúde e tal. Mas Deus garante. E Deus não é Deus que manda a gente, vamos supor, Deus manda uma ordem, vá a tal pessoa e diga isso, e oriente isso, e conte isso, e revele isso, e diga que eu disse isso, que vai ser fácil, né? Aí então, ele foi e chamou aquela viúva e falou com ela. Você já imaginou que na cabeça de muitas pessoas que não gostam de obedecer, que não sabem obedecer, que não sabem ouvir e obedecer à voz de Deus, o que é que passa? Isso Deus ia me mandar na casa de uma viúva que não tem o que comer, com um menino pequeno, para me manter, para me sustentar, que Deus ordenou. Isso não foi revelação de Deus nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso aí é invenção de quem está dizendo que foi Deus. Isso aí é um golpe. Isso aí é um espírito de querer se aproveitar das pessoas menos favorecidas, das pessoas sem muito entendimento. Se aproveitar de uma viúva, um homem que precisa trabalhar, dizendo que é profeta de Deus. Dizendo que é profeta de Deus e fazendo de profeta de Deus, e vai para a casa da viúva se aproveitar dos alimentos da viúva que só tinha aquele para comer e morrer. Que homem descompreendido, hein? Que homem sem senso, que homem sem temor a Deus. Dizer que foi Deus, que eu acredito que foi Deus. Isso se deu naquela época, essa história daqui que eu tô contando, que eu li. Esse fato real e verdadeiro. É uma história, não é uma história. Então, o que acontece? O profeta Elias, ele estava muito ciente de quem era Deus. Ele estava muito consciente de obedecer a Deus. E ele foi. E, por exemplo, eu, uma certa feita, quando eu li esse texto, eu dizia, mas meu Deus, como é que pode? Com tanta viúva lá perto, lá em Israel, Deus mandar para aquela viúva, com tantas outras viúvas passando, dizer, sair de lá e prestar essa mulher. Oxe, Deus dizer que foi ele que mandou, deu ordem àquela mulher para sustentar ele. Ora nenhuma mulher disse que Deus havia dito a ela que era para sustentar ele. E como entender isso? Como acreditar que esta ordem era de Deus? Porque as pessoas acham que Deus tem que ordenar alguma coisa que esteja de acordo com o que ela pensa, com o que ela acha, com o nível dela, com o entender dela, o crer dela, o achar dela, a sua opinião. Mas Deus, quando manda, ele sabe exatamente o que ele está mandando. Portanto, o que Deus tem lhe mandado fazer, não protele, não retarde, não fique questionando, não fique procurando botar desculpas, nem procurar botar seus méritos, suas opiniões, porque a ordem dele é ordem dele. E a ordem dele, ele não vai desfazer daquela ordem porque você não quer. Porque você não quer obedecer, porque você não quer crer, porque você não acredita. Ou porque você tem costume de querer controlar. Então ele foi e disse para aquela mulher, olha, me dá água para eu beber. Um pouco de água para beber num caneco. Então prestei atenção que as coisas que aconteceram nesta ordem daqui de Deus, parece tudo improvável, tudo que não passou da cabeça daquele profeta, invenção, porque para muitas pessoas, nos dias de hoje, para você e para tantos quanto, talvez para você, esta ordem, esse tipo de ordem, seria
não seria de Deus. Por que Deus ia me mandar ir justamente naquela casa, naquela mulher? E por que Deus disse que ele deu ordem? Então Deus está mentindo? Então o que é isso que Deus está fazendo? É invenção de Deus? Ou seja, não é Deus que está mandando? E que invenção é que Deus... Que invenção é essa de me mandar em tal lugar onde a pessoa nem sabia que Deus tinha ordenado a ela mesma? Deus quer que você obedeça. Deus quer que você desça do pedestal. Deus quer que você creia no que Ele manda e obedeça como Ele manda e faça o que Ele manda. Quando for Deus, é disso que eu estou falando. A ordem de Deus, de obedecer a Deus. Não é dizer que Deus mandou quando Deus não mandou. Não é dizer que Deus deu uma direção quando Deus não direção. Eu não estou falando de invenção com o nome de Deus, de mentiras com o nome de Deus, de religiosidade, crendices com o nome de Deus. Eu estou falando ordem de Deus. Porque Deus fala, e Deus manda, e Deus quer que cumpra. Então ele foi e falou com aquela mulher: me dê água. Ora, um dos problemas que aquela mulher estava enfrentando, por conta do próprio Eliseu, que tinha, Elias, que tinha dado ordem que não ia chover, foi falta de água. Mas ela deu a água. Deus tinha tirado ele de lá, de onde ele estava, perto do ribeiro. Lá Deus mandava comida para ele. O corvo sustentava ele de pão e de água nos horários, de manhã e à noite. E água não, comida, carne. Mas espera aí, agora ele vem para cá com essa história dizer que é Deus. Acabou a água aqui, ele está inventando sair por aí. Não encontrou ninguém na porta. Isso muita gente pensaria. E viu aquela pobre mulher ali catando uns cavacos. E foi pedir água. Ele está blefando, ele está jogando para ver se é aquela que Deus está falando. E ali, quando ele falou, ela foi buscar água. Quando ela vai buscar água para dar para ele, ele diz de lá: e traz, que ele diz aqui, ele diz para ela: e trazei-me também agora um bocado de pão na tua mão. Esse era o maior problema da viúva. Que ordem que Deus mandou. Que ordem para o ser humano obedecer, vendo toda essa gravidade, tudo que era contrário. A mulher só tinha aquela comida, aquele resto, aquele pouco de farinha, um pouco de azeite, ia fazer um punhado de pão, um bocado de pão para ela, para o menino. Lenha tinha vontade no quintal, no seu terreno para queimar, fazer um fogo. Mas comida, farinha e azeite, só tinha aquele. Quer dizer, Deus tinha um propósito. Deus tinha um alvo com aquela mulher. Aquela mulher chamava a atenção de Deus. Aquela mulher tinha algo que Deus a quis proteger, a quis enviar socorro. E Deus, na maioria das vezes, eu não conheço que Deus usa, as coisas têm que ser do jeito que a gente pensa. E Deus manda socorro os mais aparentemente confusos e complicados na cabeça da gente. Mas quando a gente obedece o que Deus manda, seja em casa, seja na família, seja na saúde, o seu chamado, porque chamado, as pessoas pensam que chamado é somente para o ministério. É só para ser pastora, para ser missionária, para ser profeta, que muitos nem são profetas. A maioria das pessoas que profetizam, elas profetizam pelo dom. Mas elas não têm o chamado de profeta, que é um dos chamados do ministério de Jesus Cristo. Não é da profecia, ter o dom da profecia, qualquer crente.
cheio do Espírito Santo, qualquer crente que crê, pode profetizar. Paulo ainda diz que todos profetizeis. Mas ser profeta não são todas as pessoas. Nem homens, nem mulheres são todos. E aí confunde, aí mistura as coisas. Mas depois, esse aí é outro assunto. Então, Deus mandou ele fazer isso. E ele fez. E quando ele estava obedecendo, tinha o processo da obediência, que foi a parte dele ir. A Bíblia não diz quanto tempo ele levou indo. Ele podia dizer bem assim, mas eu não tenho carro, não tenho quem vá comigo, eu não tenho moto, eu não tenho bicicleta, eu não tenho cavalo, eu não tenho isso, eu não tenho calçado, eu não estou bem, não. Ele não disse nada disso. Ele estava acostumado a obedecer a Deus. Não somente por costume, mas porque o relacionamento, o bom relacionamento que ele estava tendo com Deus, em obedecer a Deus, proporcionava para ele um bom relacionamento, um bom hábito. Então, o que aconteceu? Ele foi, e ali ele era a resposta de Deus. Hora nenhuma aquela mulher disse, olha, Deus me falou que ia trazer um profeta, Deus me falou que ia mandar alguém. Não que Deus não fale, tem situações que Deus fala. Antes. Mas quando Deus disse que ele já tinha ordenado, é que ele colocou naquela mulher, a gente não sabe, a Bíblia não conta detalhes, mas quem sabe Deus colocou ela sentiu que Deus iria enviar socorro, ela clamou a Deus por socorro, que hora nenhuma ela conta que ela clamou, mas ela pode ter clamado ao Senhor por socorro, ela pode ter sentido aquela, quando o viu, sentiu aquele encargo de cooperar, de servir, de dar aquela água, de dizer a verdade para ele, olha, eu só tenho esse pão, vou comer e vou morrer. Ela não mentiu também, ela não disse, eu não vou lhe dar. Ela disse que é o que ela tinha. E ali, naquela hora, Deus usa o profeta para levar a resposta dela, que é o suprimento, que é suprir as suas necessidades alimentares. Claro que isso não ficou só nisso. Deus usou o profeta para orar pelo filho, isso aí é mais na frente. Mas, preste atenção. O que é que você tem feito com o que Deus tem lhe mandado? Você está esperando o quê? Deus descer do céu? Porque ele não vai descer. Quem vai vir é Jesus. Deus Pai não vai descer. Para vir, lhe dar tudo mastigado, para fazer com que você aceite a ordem de Deus só quando você entende, quando é favorável para você, quando lhe interessa, quando você está afim. Porque eu já ouvi muitas pessoas dizer, mas eu não estou afim, Deus me mandou fazer isso, mas eu não quero. Se Deus me mandar fazer isso, eu não faço. Então, para que está servindo a Deus? Para que você quer conta com Jesus? Para que você está buscando a Jesus? Para que você entregou a vida a Deus, a Jesus? Para quê? Para você viver a vida como você quer? Para você escolher a hora e o que tipo de ordem Deus lhe mandar, que você é que vai decidir qual obedecer? As ordens de Deus fazem parte para a nossa caminhada, para chegar no propósito que Deus tem e para o propósito que Ele tem em geral e para o propósito individual, seu, meu, de todos nós. Aqui, eu me lembro que uns anos atrás, eu estava na casa dos meus pais eram vivos, quando eu fui convidada para pregar lá na igreja quadrangular em Feira de Santana, na Serraria Brasil. A presidente era uma prima minha, presidente de jovens. Eu só fiquei sabendo que era uma prima minha quando cheguei por lá. Então, ela não me conhecia assim de vista e me convidou para
pregar lá, num culto de mocidade no sábado. Ora, do tempo que ela me falou, eu fui orando, buscando do Senhor, confirmação, e Deus foi me confirmando, porque nós, seres humanos, mesmo a maioria de nós cristãos, nós temos a mania de fazer o que a gente quer sem buscar a direção de Deus, a vontade de Deus. Ah, fulano me chamou, aí vai. Nem sempre que uma pessoa chama a gente para ir pregar em tal lugar, ou ir fazer alguma coisa, ou ir na casa de alguém orar, nem muitas vezes não é a vontade de Deus. Às vezes não é a vontade de Deus, a gente tem que estar na direção da vontade de Deus. E aí eu, orando, o Senhor me confirmou que eu devia ir. Bom, só que eu moro em Amélia Rodrigues, aqui, Bahia, e Feira de Santana fica uns 20 de carro próprio, assim, correndo muito, 20 minutos, mas 30 minutos, 30, dependendo do lugar, do bairro, certamente 1 hora por aí, bom. E ela não me mandou dinheiro da passagem, eu não tinha dinheiro da passagem. Foi uma época muito difícil no meu ministério, porque eu nasci em um lar cristão e há muito tempo que eu faço o trabalho de Deus, que eu obedeço ao meu Deus no ministério missionário. E tempos depois, ainda não era pastora, só era missionária, ainda não era pastora. E sempre fui pregar em lugares, orar pessoas, ministrar a palavra, ajudar pessoas. O Espírito Santo me mandava, vai, tal lugar faz isso, vai, ora, leva essa cesta para alguém. E isso já vem de muito tempo. Então, eu não estava com dinheiro, não tinha um centavo. E lá em casa, nessa época, minha família estava passando financeiramente, meus pais, uma luta muito grande financeira, que foi um período em que meu pai esteve no último adultério que ele adulterou, a última mulher que ele adulterou. Essa foi a pior, levou 11 anos esse relacionamento. Bom, nesse período as coisas dentro de casa financeira ficaram apertadas demais, minha mãe trabalhava, era professora, e a gente era mantido pela minha mãe. E Deus foi depois, aí foi abrindo portas para meus irmãos, a gente trabalhar, e aí foi e tal. E eu missionária. Então não tinham meus pais assim, quando tinha uma viagem, eu ia pregar em algum lugar, sempre eles investiam em mim, sempre. Tome aqui o dinheiro da passagem, tome isso, tá bom. Nesse dia, foi passando o tempo e nada de surgir deles me chamarem para me dar um centavo. Então aconteceu uma coisa muito, muito, muito mesmo assim, que eu orava, né, por falta de oração, eu estava de joelho orando perto de ir, e eu já com tudo arrumado para ir. O culto começava às 7 horas, ainda era 5 e pouca, e eu tinha que ir para o ponto que ficava um pouco distante, o tempo estava assim como se fosse querer chover, e eu fui. Fiquei orando e orando e orando, orando. Meu Deus, manda, faz com que meu pai me dê um dinheiro da passagem, o dinheiro da passagem. Faça com que meu... Sabe o que aconteceu? Nessa conversa que eu estava tendo com o Senhor orando, ao invés de Deus não ouviu do meu jeito a oração. A oração que eu estava fazendo. Ela não estava sendo uma oração sábia. Eu já estava pedindo para Deus mandar aquelas pessoas me ajudarem, que eu não pedia. E quando, se por acaso alguma vez, não era muito normal eu pedir, eles sempre me davam. Nesse horário, meu pai saiu, minha mãe saiu, e eu fiquei em casa foi chegando o horário quando eu vi que ia dando o horário e nada de eu ter esse dinheiro, eu disse, eu vou me embora. Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Só tinha a sacola com as roupas e a bolsa e a Bíblia. E fui para o ponto. Eu não vou dizer para você, foi um dia muito difícil.
Eu estava muito angustiada, muito triste, porque nada de 1 centavo, e eu estava indo e querendo obedecer ao Senhor, e fui para obedecer ao Senhor, a ordem dele ter me mandado eu pregar, e realmente foi uma bênção muito grande, foi uma campanha, teve um culto, foi muito poderoso, muita libertação, muita cura, muita manifestação do poder de Deus, mas eu fui. Quando cheguei no ponto, nada. E aí eu dizendo para Deus, Senhor, tem misericórdia, está chegando o horário, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, disse assim para mim, que eu entrasse, que eu desse a mão, o ônibus que ia Santana, e eu dei a mão, porque era o carro que ia passando, que nesses horários aqui em Amélia. Mais tarde não tem carro assim, tem ônibus, mas muito limitado, e justamente Santana parou lá no Texaco. E aí eu dei a mão e disse, e agora, Senhor? Ele disse assim, entre. Ah, minha gente, eu tremia. Eu toda desconfiada, com medo, entrei e sentei em uma das poltronas da frente, que são 4 poltronas da frente, eu sentei em uma delas. E ali fiquei orando, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus. E orava e estava angustiada, chegando, nem estava muito prestando atenção na ida do ônibus. E aí foi chegando, foi passando o horário, quer dizer, indo o ônibus, e eu dentro do ônibus tremendo. Aí eu disse, ai meu Deus, ó Senhor, como é que vai ser? Aí eu disse, Deus vai fazer o cobrador não me cobrar. Porque na minha cabeça eu ficava procurando uma resposta para aquela ordem. Eu nunca tinha entrado num carro desse jeito, nunca tinha entrado em um ônibus sem dinheiro. Nunca. Para mim foi um desafio muito grande, para mim foi uma ordem, dentro de uma ordem tinha várias ordens. A primeira ordem foi de que eu ia pregar. A segunda ordem foi que era para eu entrar no ônibus sem 1 centavo. Eu não dou conselho a ninguém, eu tive uma ordem de Deus. E essa ordem foi acobertada, foi fortalecida pela verdade de Deus, que funcionou. Mas eu não mando ninguém fazer isso, não tinha costume, não tenho de ficar entrando nos ônibus sem dinheiro, ficar enrolando, mentindo, enganando em ônibus, em carro nenhum. Não tenho não tive essa vida, graças ao meu bom Deus. Mas também não poderia ser bruta, estúpida, tamanha contra a ordem de Deus, quando eu estou acostumada a andar com ele, e ele me orientar, e ele me mandar entrar no ônibus, sem dinheiro. E se eu pensasse tantas vezes, talvez eu dificultasse até a minha ida para lá, para ir pregar, porque isso foi terrível. Mesmo assim, eu dentro do ônibus e conversando, eu disse, meu Deus, certamente Deus vai dar ordem ao cobrador para não me cobrar. E como de fato, o cobrador passou por mim, eu disse, oh meu Deus, é eu que estou sendo caloteira, um conflito, ao mesmo tempo eu via a mão de Deus, ao mesmo tempo eu já não achava, eu já ficava em conflito, se era eu que estava inventando, se era eu que estava usando de má fé ali dentro, dizendo que era Deus. Eu não fiquei dizendo para os outros, mas eu sabia. Bom, e aí o cobrador passou por mim, cobrou de todo mundo e não me cobrou. E eu, meu Deus, quando eu for descer, ele vai me pedir o bilhete e eu não tenho, meu Deus, o que é que eu vou dizer? Meu Deus. Enfim, chegamos na rodoviária. E quando todo mundo estava descendo, eu fiquei até com medo de ser a primeira a descer. Com medo de passar vergonha, com medo daquele motorista, daquele cobrador me envergonhar. Olha, como é que tem uma pessoa caloteira, uma pessoa que... Não, eu não era caloteira. Eu não estava ali calotando ninguém. Eu estava em obediência ao meu Deus, que foi
A obediência nesse sentido de entrar em um ônibus, entrar em um lugar sem um centavo. Enfim, o motorista não me disse nada, o cobrador não me cobrou nada, o motorista não me cobrou nada, e eu desci, subi e desci, acobertada pelo sangue de Cristo, pela ordem do Senhor. Os santos anjos de Deus me conduziram. Quando eu desci, eu tremia, meu Deus. Enfim, foi uma ordem muito forte para mim. Não, peraí, eu não estou dizendo que as outras ordens não são fortes, não. Cada ordem de Deus tem a sua própria experiência, tem os seus próprios desafios para nós obedecermos. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, a ordem de Deus tem que ser cumprida. Quando Ele manda, Ele sabe que a gente vai enfrentar esse desafio, porque Ele não enfrenta desafio porque Ele é Deus. Ele não desafio, os problemas estão na terra para os seres humanos, não para Deus. Deus resolve qualquer um. Mas é preciso a gente verdadeiramente saber que é Deus que está nos mandando. Primeiro ponto. E segundo ponto, obedecer a Ele como Ele manda. Não ficar esperando nada, não ficar dependendo de ninguém. Eu estava dependendo do dinheiro dos meus pais, que eles também não estavam tendo naquele dia. Depois ele me disse, meu pai disse assim, minha filha, meu pai me disse, me lembrei, antes dele sair, ele disse, minha filha, eu não tenho um centavo para lhe dar. Você sabe que quando você viaja, eu lhe dou, mas eu não tenho um centavo. Eu fiquei toda assim, não pai, tá tudo bem, tá bom, obrigado. Na realidade, eu estava até me sentindo como se ele não quisesse dar. Na realidade, ele não tinha mesmo, porque meu pai não tinha esse mau costume de não investir em mim. Não, ele sempre investia, meu pai e minha mãe, sempre investia em mim, sempre, no ministério, sempre. Abaixo de Deus, tudo foram eles, e minha casa, e minha família, e depois a igreja. Não foi primeiro a igreja, não. Primeiro foi meu pai, minha mãe, meu pai, eles, minha família, e depois a igreja. Não estou falando mal de igreja, não é isso, mas eu não vou mentir dizer que foi a igreja que me mantinha, não. Quem me manteve foi meu pai. Bom, e minha mãe. Mas foi um projeto de meu pai, que falou com minha mãe, eu nem sei, mas é a verdade, um projeto dele. Então, eu obedeci. E foi uma maravilha. O culto foi de poder, eu testemunhei, Deus me honrou, levantou aquela igreja, levantou a minha prima, que aí ficamos sabendo, fui dormir na casa dela e fiquei sabendo que a mãe dela era prima do meu pai, eles eram meus primos, meus parentes, eu não sabia. Outra bênção. E Deus usou ela para suprir, me dar uma oferta de amor. Investiu no meu, eu nunca esqueci. E ali voltei para casa com uma oferta de amor que deu para eu ficar muito tempo usando daquela oferta. Além de presentes e coisas, e aí as coisas que eu precisava. E então contei o testemunho, ficaram maravilhados que Deus fez isso. E eu digo, não vou dizer para você, vai entrar nos carros, vai entrar nos ônibus, Deus mandou aquela missionária, aquela pastora, eu também ando com Deus. Não, seria uma coisa que eu jamais faria, porque ai Deus, o medo foi muito grande, eu me senti envergonhada. Na realidade, eu estou aprendendo a andar com Deus, porque cada vez que Deus manda, aquela ordem que a gente obedece do jeito que Deus manda, é uma bênção, mas tem os outros desafios que virão, as outras ordens, e que tem ordens que não são brincadeira. Primeiro, não é brincadeira, porque quem está mandando é um Deus sério, um Deus que fala mesmo, sabe o que fala. E segundo, porque Ele não zomba da gente. Tal. Então, obedeça a Deus. Você também que não é crente, você que ainda não é um servo do Senhor, obedeça a Deus. Obedeça. Obedeça, porque
na obediência, na obediência, Deus vai se relacionando conosco e nos ensinando a nos relacionar com Ele. Porque sem esse feedback, Deus não precisa de obedecer a Ele mesmo. Porque Ele faz, Ele manda, Ele faz como Ele quer. Mas nós precisamos. E não sabemos as coisas da terra, tudo da vida não. Quem sabe tudo da vida é Deus. E Ele quer que nós cooperemos com Ele em obediência. Na obediência. Que essa obediência não é nossa, não. Essa obediência, quando a gente entrega a vida a Cristo, é a obediência que Cristo conquistou. Mesmo sendo Ele filho. Ele como filho. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Ele conquistou a obediência. Foi um processo. Ele padecia. Ou seja, ele enfrentava essas coisas que que eu enfrentei. Que você enfrenta. Que você deve enfrentar. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos orar? Eu quero orar. E eu trago esta palavra para você. Olha, você que ainda não é servo do Senhor. Você que está desviado. Você que Deus tem falado dentro de casa, na sua família, em todas as áreas. E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro agora em concordância com estas vidas, a clamar para que o Senhor venha quebrar estas cadeias, para que o Senhor venha desmanchar esse embaraço, essas mentiras, essas confusões, essas rebeldias, essas rebeliões, que impede de obedecer, que impede de obedecer a Deus como manda, que fica procurando dificultar mais ainda, que fica procurando sondar quando já sabe que é para obedecer. Que Deus deu essa responsabilidade, se mandou fazer, falar e orar, ministrar, deixar. Porque Deus não só manda para se... Tem vários tipos de fazer. Tem fazer o que é para consertar, para deixar, para abandonar. Não pense que a vida com Deus Ele vai facilitar para que você aprenda a obedecer do jeito que não lhe cause nenhuma dor. Não vai acontecer isso. Em nome de Jesus, receba a libertação, receba a cura, receba força, receba vitória, seja curado dos males, dos vícios, das mentiras, das brigas, das coisas que lhe distraem, lhe destrói, lhe roubando de obedecer às ordens de Deus. Você que faz coleção de desobediência, eu repreendo em nome de Jesus toda altivez, toda rebelião, toda desobediência, seja você crente ou descrente. Você que não é crente, que Deus tem lhe chamado, lhe ordenado, já tem lhe dito, em sonhos, em visões, em palavras de pessoas cristãs que vêm lhe despertando e você não obedece. Obedeça, obedeça a Jesus, obedeça, que Ele quer lhe tratar para que você seja a pessoa que Ele planejou. No seu chamado, na sua área profissional que Deus lhe chamou, na sua profissão, obedeça. Eu não tenho isso, eu não posso isso, eu não tenho condição. Quando Deus manda, Ele garante, Deus quer de você seu posicionamento. Receba cura de enfermidade na língua, de enfermidade na garganta, seja curada dessa bactéria, eu repreendo as obras de feitiçaria, de bruxaria, você que está sob encantamento, sobre mentiras, sobre desejos malignos, você que está debaixo de um domínio de suicídio, de homicídio, de briga, de inimizade, você que não quer perdoar e não consegue perdoar, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão, seja liberto, seja liberta de cânceres, tumores malignos, quedas de cabelos, doenças nas unhas, unheiros, infecções urinárias, problemas digestivos, má formação no corpo, aleijos, cegueiras. Você que está com problema no ouvido esquerdo, no ouvido direito, aliás, é porque eu estou vendo e é no ouvido direito.
no ouvido direito, seja curado. Você que ouve um som, um zunido, seja curado. Você que vê vozes, vultos, seja liberto. Você que ouve pessoas lhe chamando, você que sonha com morto, com morta, você que fica achando que quem morre volta para lhe dizer, seja liberta de todo espírito de espiritismo, de mentiras, de seitas, de heresias. Você que está passando problemas financeiros, tomando empréstimos, é empréstimos dali, é tomando emprestado dali, é roupa, é comida, seja liberto, seja fiel. Que o Senhor Deus entre com providência na sua vida, em nome de Jesus. Receba vida e seja curado, seja liberto, em nome de Jesus eu te curo. Você que nos ouve, que continua participando do meu canal, que bênção, né? Olha, se inscreva. Se inscreva, porque quando você se inscrever, você está patrocinando esse trabalho. Você está me ajudando a divulgar, evangelizar e ajudar as pessoas. E o canal vai entender o YouTube vai entender que esse vídeo é de importância, esse canal. Olha, se inscreva, aperte o sininho, dê o seu like, compartilhe, dê para as pessoas, colegas, conhecidos. Olha, tem uma missionária, a pastora Eliene, ela tem uma